Olá, eu sou Tati Oliveira, botânica, e hoje vamos junto comigo adubar as orquídeas. Hoje é dia da adubação de algumas orquídeas, as que eu tenho por aqui. As orquídeas que estão nas árvores, elas vão ser adubadas só amanhã. Então eu vou te mostrar porque muita gente tem dúvida de como fazer a adubação das orquídeas. Primeiramente, a gente não aduba a orquídea com adubo osmocote, basacote, e eu vou te explicar por quê. O osmocote, o basacote, esses de bastão, esses adubos que são de liberação lenta, eles são extremamente concentrados. E o que que acontece? Um adubo que é muito concentrado tem dois problemas nele. Primeiro, a concentração de cada nutriente, ela é muito baixa, é muito pouquinho. E outra, por ele ser muito concentrado, porque ele vai durar meses, 3 meses, 6 meses sem você adubar, isso vai, toda vez que você molhar a tua orquídea, vai estar sendo liberado esses nutrientes e esses sais, porque tem sais juntos, então vai ser liberado nas raízes. E isso vai dando um acúmulo e pode queimar as raízes da sua orquídea. Isso não é bom, tá certo? O ideal é que você adube as suas orquídeas uma vez por semana com adubinho de mamadeira, fazendo sempre uma rotatividade. Então, em uma semana você faz adubo com chá de casca de banana, na outra semana você aduba com chá de casca de ovo, na outra semana você aduba com NPK 4148. Eu nunca falo para você adubar com aqueles adubos, mesmo líquido para orquídea, porque eles têm o fósforo e o potássio extremamente alto. Ele é para quando você vai adubar uma vez por mês, por exemplo. Não no caso de quando você quer cuidar da tua orquídea com carinho, com atenção, sabe? Tendo aquele cuidadinho com ela, pelo menos toda semana. Não digo para que toda semana você regue a sua orquídea, porque a orquídea precisa ser regada. Às vezes, quando tá muito úmido, quando tá muito frio por aqui, eu passo mais de uma semana sem regar. E qual é o sinal que eu tenho para rega? As raízes. Quando as raízes começam a ficar, tem pessoas que falam esbranquiçada, prateada, acinzentada, é um sinal de que ela está querendo água. Ela não está desidratada, nem está semi-desidratada. Ela está querendo água. As raízes das orquídeas, elas precisam estar sempre verdinhas, é um sinal de que elas estão com água que tá legal, não tá precisando regar. Se você olhar para as raízes da tua orquídea, tiver verdinha, você não precisa ficar regando, tá certo? Não é necessário regar a orquídea todo dia, um dia sim, um dia não, a cada 3 dias. Tudo isso vai depender também do substrato que você faz e de como tá o clima que você mora. Falando em substrato, isso daqui tá sendo meio um intensivão, né? Falando em substrato, para as orquídeas epífitas, a gente usa o substrato inerte, que é o quê? Argila expandida, pedra brita, sempre eu coloco pedacinhos de carvão, porque é antifúngico, e ajuda também a segurar alguns nutrientes e indo e liberando aos poucos da adubação. Pedacinhos de isopor, perlita, então pedrisquinho, pedrinha de rio, tudo isso é matéria inerte, menos casca de pinos, casca de macadâmia, chips de coco, qualquer coisa de madeira. Mas, Tati, por que quando a gente vai nas lojas comprar substrato para orquídea, vem esses pedacinhos de madeira? Porque na natureza, as orquídeas, que nem estão as minhas nas árvores, a árvore, ela descasca, a madeira da árvore descasca. Então, não chega. Você já viu uma árvore mofada, embolorada? Não fica. Agora, essas madeirinhas, se você já deve ter comprado, coloca aqui nos comentários para mim, se você já não comprou orquídea
com aquelas casquinhas de pinos esbranquiçada, com bolor, com mofo. E aí você fala, ah, isso não é nada, é só da madeira. Só que isso, esse mofo, esse bolor, ficando lá nas orquídeas, ele deixa o pH mais ácido. E as orquídeas não gostam do pH ácido. É outra coisa que também ajuda a queimar as raízes da tua orquídea. Eles vendem comercialmente esses pacotes para que você troque todo o substrato, todo aquele substrato que você colocou, no mínimo, a cada 4 meses você tem que jogar tudo fora e colocar um novo. Porque senão ele vai embolorar e vai acontecer isso com as suas orquídeas, você pode perder elas. Agora, com o substrato inerte, acontece isso aqui, ó. As raízes vão crescendo, vai dando musgo, tá vendo, ó? Você não precisa tirar, você só tira daqui quando a tua orquídea estiver grande o suficiente e você quiser passar para outra garrafa. Aí você tira. Se não, eu tenho orquídea que tem até por baixo samambaia nascendo. Isso só faz bem para a orquídea. Já me perguntaram, Tati, preciso tirar, lavar, porque tá dando musgo, o que que eu faço? Nada. Isso cria micro-organismos e cria um microclima para ela. Isso vai ajudar muito. Outra coisa, por que usar a garrafa transparente? Por que usar vasos transparentes? Porque a orquídea é uma das plantas que fazem fotossíntese pelas raízes. Então, para conseguir fazer fotossíntese pelas raízes, precisa ser transparente. Você já pensou por que os vasos de cerâmica têm os furinhos? Por causa disso. Porque as raízes precisam fazer fotossíntese, olha aqui. As minhas ainda estão verdinhas, tá vendo, ó? Mas tá na hora de adubá-las. Essa daqui, ó, bateu uma ventania, ela virou. E eu deixei porque tem, ó, vários brotinhos nascendo. Essa daqui tá grande. Isso aqui é só uma folha seca, ó, do ciclo dela mesmo, ó. Do ciclo dela, porque, ó, toda ela tá boa. Então, agora você sabe. Outra coisa, por que que eu uso vaso de semi-hidroponia? Porque quando eu molho, sempre vai ficar aqui um restinho de água ou de adubo. E tem alguns nutrientes do adubo que são voláteis, que com o tempo ele vai evaporando e a raiz da planta consegue aproveitar. Tem outros nutrientes que não são, então vai ficar perdido aqui, vai acabar evaporando, não tem problema nenhum. O importante é quando você fez a rega e as raízes ficaram bem molhadas. Se você mora num lugar aonde é muito seco, faz muito sol, as tuas orquídeas com esse substrato inerte desidratam toda hora, o que que eu falo para você? Até metade da garrafa, assim, metade do vaso, você coloca a argila expandida ou a pedra brita, o que você quiser, pedrinha de rio, o que você quiser. Da metade para cima, você mistura também a argila expandida ou pedra brita, isso tudo. Mistura carvão de churrasqueira picado, você não precisa colocar ele desde aqui do fundo. E mistura musgo esfagmo junto, solta ele e mistura, porque ele vai segurar a umidade por mais tempo. Além do que, esse vaso de semi-hidroponia, aqui sempre fica água. E com o calor, a água vai evaporando e vai subindo e vai umidificando as raízes. Não tem perigo delas desidratarem assim, ai meu Deus, desidratou de uma hora para outra e tal. Não tem esse perigo. E eu tô passando bons perrengues aqui, tô me adaptando, faz 6 meses que eu tô morando aqui nessa região e é uma região extremamente seca. Então, eu tô falando para você o que realmente eu tô fazendo com as minhas orquídeas, com as minhas plantas,
Porque a forma que eu cuidava delas em Santos, eu tô tendo que cuidar diferente aqui, tá certo? Por causa disso, porque realmente não secam só as raízes, secam as folhas. E as orquídeas, você não borrifa água nelas, nas folhas. Você borrifa no máximo uma das adubações dela, que é o enxofre, que você faz, né? Que é folhear, você vai borrifar só nas folhas. E também o suco da babosa. Se você não sabe, quer aprender a fazer o suco da babosa, ele forma como se fosse um hidratante para as folhas, não só das orquídeas, como das outras plantas também. É muito bom no verão. E agora eu vou fazer a adubação. Toda a adubação que eu uso nas orquídeas é líquida, tá? As orquídeas, a única adubação que eu faço que é de pozinho, é a canela em pó, que eu rego a raiz das orquídeas com água pura e polvilho canela em pó em cima das raízes e deixo. Todas as outras adubações são líquidas, tá certo? É tudo líquida. Então, o que eu faço para não desperdiçar? Essa daqui, por exemplo, ó, é de chá de casca de banana. O que eu faço? Eu pego esse balde, vamos lá, vou ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu pego esse balde, coloco embaixo e rego. Conforme eu for regando, o que vai cair pelos furinhos eu não vou desperdiçar. Eu vou estar pegando aqui no balde. E aí eu reaproveito e molho outra planta. Coloco o balde aqui embaixo, entendeu? Eu vou fazendo assim. E dessa forma, ó, nessas aqui a mesma coisa. Olha como tá a raiz dessas. Daqui eu tô precisando urgente. Ó como tá verdinha. Você tá vendo? Isso daqui é porque ela tá hidratada. Ela não tá precisando de água. Eu preciso fazer um vídeo para vocês também tirando a dúvida do que é uma raiz seca e do que é uma raiz aonde o velame, que é esse verdinho que você tá vendo por fora, às vezes ele tá seco, mas por dentro, quem é que já viu? Conta aqui para mim nos comentários. A raiz da orquídea mesmo, isso daqui é uma proteção da raiz da orquídea. A raiz da orquídea mesmo são uns fiozinhos, ó, tá vendo? Uns fiozinhos que ficam por dentro desse velame. Então, esse velame, ele absorve todos os nutrientes, a água, absorve tudo e serve para proteger as raízes. E a gente tem as ponteiras, tá? Que são quando elas estão nascendo. Ali na outra tem bastante ponteira. Então, o que eu vou fazer? Por isso, propositalmente, eu já coloco os vasinhos assim, um embaixo do outro. Tá vendo? Aí eu faço isso, vou pegar aqui com o balde, vou pegar aqui com o balde, vou pegar aqui com o balde também. Ah, já adubei todas as orquídeas, Tati. O que eu faço? Você pega esse adubo de chá de casca de banana e aduba outras plantas que você tenha, principalmente as floríferas, as que dão flores, porque como ele é bastante rico em potássio e em fósforo, ele vai ajudar elas a florescerem. Ou alguma que esteja meia caidinha também, ele também vai ajudar, tá bom? Então, agora eu vou lá regar. Olha, essa daqui eu acho que vai dar para mostrar para vocês. Tá vendo que eu coloquei um vaso propositalmente bem embaixo do outro? Eu costumo fazer isso. O balde aqui já tá cheio, ó. Que eu tava adubando as outras. Mas olha o que acontece. Ó, tá vendo? Ele vai caindo na de baixo. Quando eu faço a rega, também acontece isso. Eu molho as de cima e vai caindo água na de baixo. Essas daqui são aquelas bebezinhas que eu polinizei, ó. Essas daqui são tudo estacas de cakes, que também precisam, né?
Ó. Então eu vou... Olha como tá a raiz desse cake. Olha que loucura. Olha as pontinhas. Tá vendo essas pontinhas? Isso mostra o quanto ela tá saudável, essas pontinhas verdes. E eu vou ó... Essa daqui vai desperdiçar, mas não faz mal. É um desperdício que vale a pena. E eu ainda vou molhar algumas que estão ali em cima, ó. Essas daqui estão sem raízes nenhuma, só estaca. Essa daqui é que tá com algumas raizinhas. Vou tá molhando elas também. Olha, aqui tem mais uma daquelas bebezinhas. Aqui não. Ó. Todas essas daqui que precisam, vou colocar. Essas daqui nem são, ó, porque sobrou, eu tô colocando nas mudas de antúrio. E agora eu não vou desperdiçar o que tem no balde. Eu vou colocar aqui, ó, no cacto coração. E agora, com as orquídeas todas adubadas, eu vou fazer um bolo de banana. Tem no canal Rancho do Girassol. Vai lá dar uma olhadinha e pega o bolo de banana com aquela farofinha de cuca por cima. Fica uma delícia. Um beijo, fica com Deus.